Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 7 nesse terceiro trimestre de 2025, e vamos falar sobre a oração cristã e a sua prática. O texto bíblico se baseia em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o 15. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 6, que é justamente o texto de ouro, conforme proposto em nossa revista, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A gente observa logo nesse versículo que Jesus parte do pressuposto de que a pessoa ela terá uma vida de oração. Afinal de contas, sendo seguidora ou discípula dela, certamente vai seguir os passos de Jesus. E Jesus era uma pessoa que tinha uma vida de oração, mantinha o relacionamento com Deus. Uma outra coisa importante neste versículo é que diz que quando orares, entrar no teu quarto. O quarto é um lugar de intimidade. Deus está desejando da nossa parte tempo e atenção. Ainda mais nessa vida tão corrida, nós temos que parar e atentar para Deus a fim de orarmos no intuito de adorar, louvar, bendizer o nome dele, bem como aproveitar esse ensejo para colocar as nossas petições, quando não também estarmos confessando os nossos pecados e intercedendo pelas demais pessoas. Ou seja, são várias coisas que abrangem esse período de oração no quarto, como nós comumente chamamos de a sós com Deus. Só você e Deus. Esse tempo destinado à oração é imprescindível. Todo crente precisa ter não apenas momentos esporádicos de oração, mas uma vida de oração que indique realmente um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com o Senhor. Uma outra coisa que a gente pode trabalhar agora, tendo como pano de fundo essa temática, a oração cristã e a sua prática, é justamente falar desse assunto devido à relevância, porque fala sobre esse relacionamento com Deus. Deus é um ser pessoal e, como tal, ele não tem corpo físico, é espírito, mas ele relaciona conosco. E quando a gente fala que ele é um ser pessoal, é por conta dessa questão inerente de justamente desejar manter comunhão com nós, pobres seres mortais. Nós temos vários textos na Bíblia que falam sobre a importância da oração e que a gente pode, de repente, trazer para esta lição a partir da temática. Mas enquanto nós falamos sobre o Sermão do Monte, já que é o nosso tema, o assunto do trimestre, a gente precisa falar desse cultivo da vida devocional. Agora, é importante dizer uma coisa. Eu tenho visto aqui ou acolá alguns livros, inclusive editado pela Juerp, antiga publicadora da Convenção Batista Brasileira, de que a oração é um diálogo com Deus. Nananina não. Não é diálogo com Deus. A oração, na verdade, é você falando com Deus. Mas alguém vai dizer, mas Deus fala com você. Bom, o fato de Deus falar com você vai ser através da Bíblia Sagrada. Para que haja um diálogo, uma via de mão dupla, necessário é ter oração da parte deste para Deus e Deus falar da parte dele para comigo por meio da Bíblia. Diálogo com Deus só através da Bíblia
e oração, e vice-versa. Porque se eu utilizar a oração e se dirigindo ou voltando-se para os céus, não será um diálogo, tão somente um monólogo. Estão percebendo a diferença? É porque a gente precisa colocar os pingos nos is. Daí a importância desse cultivo espiritual, de justamente falar é, sobre a Bíblia e a oração para que haja realmente uma satisfação plena da parte deste com relação a Deus e que só é possível através desses recursos que o Senhor coloca à nossa disposição. Uma outra coisa é que a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significa que nós temos acesso com Deus, é verdade, mas tem um outro significado, não secundário, mas que faz parte, é, é, é por tabela, que muitas vezes a gente não enfatiza, é que com aquele advento e o fato de o véu do templo ter se rasgado de alto a baixo, nós não apenas temos esse acesso a Deus, mas Deus passa a morar nas pessoas que são seguidoras de Jesus. E isto se deu a partir do dia de Pentecostes, quando aqueles crentes que estavam passando da era da antiga aliança para a nova aliança. A nova aliança foi estabelecida pelo sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, mas naquele período de transição, eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo passaram a morar neles, e a partir daí, todos os crentes em Jesus, ao confessá-lo como Salvador, como Senhor de suas vidas, passa a ser habitação do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que vai nos orientar, nos guiar em toda a verdade. E quando a Bíblia fala que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, a gente precisa lembrar das palavras de Jesus, que fala: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isto significa que o Espírito Santo vai nos guiar, nos orientar, nos direcionar para a palavra de Deus, não para fora dela. Alguém vai dizer que hoje em dia pode-se buscar oração em outros locais, a não ser a igreja, quando não o quarto, conforme o próprio Cristo disse. Ah, vamos subir ao monte. Algumas pessoas sobem ao monte eh, porque são induzidas pela liderança a qual está submetida, são induzidas a achar que ali é um lugar, digamos assim, mais sagrado. Faz com que a pessoa esteja, quem sabe, mais próxima de Deus. É um lugar, digamos, entre aspas, místico. Isto, na verdade, meus irmãos, não é uma atitude de fé, é um resquício de superstição. E o crente não pode ser supersticioso. E há entre nós cristãos denominados batistas que, vez ou outra, são orientados erroneamente aos montes pelos seus próprios pastores, mas com essa ideia de misticismo, como se lá Deus estivesse. Ora, embora a Bíblia fala que as pessoas elas estão, vez ou outra, na igreja, quando não, o próprio Jesus fala para nós orarmos no nosso quarto, todas as vezes que Jesus sobe ao monte para orar, o objetivo dele é outro. Não é que ele estaria mais próximo do Pai. Não tem nenhuma ação supersticiosa da parte de Jesus. Não tem nenhuma crendice atrelada a isto, a não ser pelo fato de ele precisar descansar, quando não está a sós com seus discípulos, aquelas pessoas mais próximas, numa referência aos apóstolos, para passar instruções. Porque durante o dia a multidão ficava em volta dele, ele fazia inúmeras coisas. Jesus era bastante ativo
ministerialmente falando, e ele precisava de um tempo para se recolher. Da mesma forma, todos nós precisamos nos recolher, descansar, mas temos também um período para se dedicar à leitura e oração da palavra de Deus. O ativismo religioso é pernicioso, é nocivo, é prejudicial ao nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas que se envolvem muito mais com as obras de Deus, não tem tempo para o próprio Deus. E isto serve como um alerta para todos nós. De modo que eu lembro-me das palavras escritas pelo João Falcão Sobrinho, quando ele menciona que você pode orar em casa, pode ser no monte, pode ser no monte. Eu, por exemplo, já morei na região serrana. Pode ser na beira do rio, como muitas vezes eu fiz a oração na beira do rio. Por causa de que eu orei na beira do rio? Porque eu morei dentro da segunda maior reserva de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. E na região serrana do estado do Rio de Janeiro, no distrito de Lumiar, havia o rio a menos de 70 metros da minha casa, e vez ou outra eu estava na beirada do rio, um lugar silencioso, sem pessoas por perto, orando. Inclusive, a minha filha, ela foi instada a confiar no Senhor, tendo como Salvador, justamente numa das conversas à beira do rio. Mas não é porque o rio tem um poder, algo místico. Pelo contrário, pode ser no vale, pode ser na beira da praia. A gente pode orar em qualquer lugar, mas a gente não pode colocar nenhuma ideia como se Deus orasse, digo, como se Deus ouvisse a pessoa só naquele local. Tipo, eu não posso dizer para você, se você for em Jerusalém, quando orar, a sua oração, entre aspas, vai ser forte. Não existe oração forte. O que existe é um Deus forte que ouve as nossas orações, mas que não é refém delas. Ele responde-nos de acordo com o seu querer, com a sua vontade, com o seu propósito. E às vezes pode ser um sim, pode ser um não, e de acordo com uma petição, pode ser ainda não. Espere, fica aí. Mas isto é dentro da perspectiva de Deus. De modo que quando a gente fala em oração, a gente não pode determinar alguns locais como se fossem mais santos, como se Deus nos ouvisse se estivéssemos lá. Além desse resquício de superstição, de misticismo, a gente precisa conceber que a oração não é um instrumento concedido ao crente para arrancar algo de Deus. Alguém vai dizer que a oração é a alavanca que move as mãos de Deus. Ora, Deus está com suas mãos estendidas, são mãos benevolentes, são mãos potentes sobre as nossas vidas. E a despeito da nossa oração, Ele está agindo em nosso favor e em favor de outros. Acontece que Ele sim, Ele deseja que a gente venha se relacionar com Ele. E em meio à petição, que é uma parte da oração, porque tem confissão, tem a intercessão, tem o louvor, tem a adoração, entre outras coisas. A gente precisa, sim, colocar diante do Senhor aquelas coisas que estão em nosso coração, que é do nosso anelo, e ver se está alinhado com a vontade de Deus. E se assim for, Ele considerar, caso contrário, a gente vai observar que tudo que ocorrer para a nossa vida será visando o melhor para cada um de nós e, consequentemente, para a sua glória. De modo, meus irmãos, que a gente precisa saber que o mais importante é ter vida com Deus por meio da oração, mas também por meio da palavra, para que haja realmente um diálogo. Deus falando conosco através da Bíblia e nós falando com o Senhor por meio da oração.
A oração que é feita em nome de Jesus, não como se fosse este nome algo mágico, ou um botão para a gente acionar e de repente a gente arrancar algo de Deus. Pelo contrário, a gente submete-se os nossos desejos, os nossos pedidos a Deus, para que Ele, na sua onisciência e não apenas onipotência, mas possa, segundo o seu querer, segundo o seu propósito, e cheio de graça, de misericórdia, nos conceder o que é de fato melhor para nós. De forma que esse devocional na oração é importantíssimo. É colocar em prática. Essa teologia é algo prático, é algo realmente que a gente precisa trabalhar de uma forma alinhada com a palavra de Deus. Vamos para o primeiro tópico da lição que diz assim: o significado e a necessidade da oração. No judaísmo, a oração prática ritualística, um dever a ser cumprido por todos os filhos de Israel, tanto individualmente como coletivamente, não só no ambiente familiar, como na adoração coletiva no tabernáculo, no templo e posteriormente sinagogas. O templo, construído por Salomão, foi consagrado a Deus como casa de oração. O templo hoje também é um lugar para oração. A gente se reúne no templo e a gente ora ao Senhor. A gente faz daquele espaço um lugar de oração. Mas não é o único lugar, porque, como eu já disse, o Espírito Santo está morando em nós e ele nos assiste. E a Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ele nos assiste, ele nos ajuda a, a orar e colocar tudo aquilo que há no nosso ser diante de Deus. A expressão é que o Espírito Santo intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis, para que não os meus caprichos, os meus desejos, as minhas próprias vontades, mas aquilo que é melhor para mim seja realmente concedido mediante a graça e misericórdia de Deus. Mas na igreja, nós temos esse momento de oração também, porque nós oramos no nosso quarto, isto é, um lugar mais privativo. Nós oramos, às vezes, não apenas na própria casa, mas no local de ambiente, no ambiente de trabalho. Nós podemos orar enquanto nós estamos caminhando na rua, andando de bicicleta, quando andamos de carro, mas ainda assim é necessário um lugar reservado, privativo, só você e Deus. Um lugar onde você não tem aquela preocupação. Você pode orar enquanto estava lavando a louça, está lá arrumando a casa. Mas outra coisa é orar, porque você está dedicando tempo, Senhor. Eu vou reservar um tempo aqui, porque esse momento é muito importante para nós. Não apenas para mim, para nós. Porque Deus deseja realmente. Deus quer o nosso tempo, quer a nossa atenção. Não que ele seja carente, pelo contrário, mas nós precisamos desse momento e ele aprecia isto, porque nós temos que a gente chama de dependência de Deus. Em relação aos seres humanos, há uma interdependência. Eu dependo de você, você depende de mim. Nós dependemos uns dos outros, mas com relação a Deus, todos nós dependemos do Senhor. E não é somente pedindo, em busca do perdão, é do favor divino, dessa graça, para que tudo venha a ser realmente feito segundo o querer de Deus e para a glória de Deus. Deus estabeleceu uma condição, segundo a revista, quando fala dentro daquele contexto, segundo Crônicas, capítulo 7, 14, 15, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Notadamente, o contexto é outro.
Não sei por que cargas d'água o autor da revista colocou aqui, já que a gente está mais trabalhando a questão do Sermão do Monte. Mas a gente sabe que é necessário chegar diante de Deus em contrição, quebrantamento. A gente precisa confessar nossos pecados e não justificá-los. Pecado se confessa, não se justifica. E pecado confessa-se e abandona aquela prática. Nós não podemos criar algo como um pecadinho de estimação. Eu gosto de uma mentira e fico alimentando, cuidando dessa mentirinha, porque é a coisa mais preciosa que tem para mim. Gente, a mentira tem que ser abandonada, tem que ser rechaçada, tem que ser deixada de lado. E a gente precisa, Senhor, em oração, perdoa-me, porque eu cometi uma mentira. E o fato de eu estar cometendo mentira uma após outra é porque eu tenho um caráter deturpado. Eu estou com minha imagem arranhada. Lembra da imagem e semelhança de Deus? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem está arranhada. E eu preciso, Senhor, que o Senhor faça com que essa atitude mentirosa, porque quando se diz que você é mentiroso, chega a doer na alma. Agora, quando você começa, Senhor, tenta se justificar. Eu menti porque eu fui no outro município, disse que morava ali para ter atendimento médico, porque se eu não dissesse que eu morava naquele município, eu não seria atendido. Mas foi uma mentirinha, Senhor, visando o melhor. E veja bem, eu até fui atendido. Gente, mentira vai ser mentira sempre. E a gente sempre vai saber, à luz da Bíblia, quem é o pai da mentira. Não tem mentira que provenha de Deus. Toda mentira vem do pai da mentira, que é o diabo. E a gente não pode ser usado pelo diabo. Nós não podemos ser instrumentos dele. Nós somos filhos da luz. Nós não somos filhos das trevas. Percebeu a diferença? A gente prossegue porque aqui fala que a oração sempre foi reconhecida como uma expressão verbal dos sentimentos e necessidades humanas, cujo propósito é manter a comunhão, alcançar o favor divino, atribuir a Deus louvor e gratidão, e os registros contidos nas Escrituras nos dão a concepção de que a oração é apresentada como uma intercessão em benefício de si mesmo, na verdade você pede por si mesmo, a intercessão eu utilizo mais para outrem, mas de qualquer forma, o do próximo, no qual o devoto busca melhoria espiritual e material. Bom, vamos por parte. Naturalmente que você coloca diante de Deus os seus anseios, os seus medos, as suas petições, seus sonhos, desejos, etc. e tal. Mas você não busca simplesmente só a questão material. Porque vocês lembram no texto bíblico que se nós colocarmos o reino dos céus, a sua justiça, em primeiro lugar, todas estas coisas, numa alusão ao básico, alimento, é o comer e beber e o vestir, serão satisfeitos, terá a providência, serão providenciados. O básico nós teremos. Mas essa melhoria espiritual é nesse intuito de sermos cada vez mais e mais trabalhado pelo próprio Deus, a fim de que haja não apenas um crescimento espiritual, crescendo sim na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ocorrendo uma maturidade espiritual. Essa melhoria tem que ser nesse sentido. Existem pessoas que, à semelhança deste, uns cabelos brancos, tem cabeça branca, está na igreja há mais de 30, 40 anos, mas ainda não alcançou a maturidade espiritual. É o menino na fé. Age como uma criança. Há muita, inclusive, infantilidade no meio chamado evangélico e até mesmo no Arraial Batista, porque falta esse crescimento.
Falta essa melhoria espiritual através da oração e da Bíblia. Se nós realmente pautarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos à luz da palavra de Deus, teremos um outro tipo de vida com grande significado, porque a própria pessoa de Jesus nos dá uma satisfação. Lembro-me aqui, não que esteja na revista, mas de Hudson Taylor, o segredo de Hudson Taylor. Ele foi missionário em missões estrangeiras e, durante um período, lidando com a sua limitação, com a sua finitude, com as suas frustrações, ele olhou para o lado e viu que alguns crentes começaram a aderir a algumas experiências tidas como religiosas. E ele começou a observar que ele não tinha aquela mesma experiência e caiu numa profunda angústia. E ele buscou então uma resposta em Deus através da oração e por meio da Bíblia, e ele chega no final do livro e vai deixar claro o segredo dele. O segredo dele não apenas no tocante à vida espiritual, à vida missionária, foi justamente que Cristo era suficiente para ele. Ele não precisava de mais nada. Você, meu irmão, quando tem Cristo Jesus, cujo Espírito Santo passa a habitar em seu coração, você não precisa adotar nenhum expediente, conforme alguns têm propostos. Tem uma experiência X que você vai estar mais próximo de Deus, que você vai ter realmente algo extraordinário. E quando você olha no dia a dia as pessoas que têm as mesmas, que têm estas experiências religiosas, você vai observar que elas são que nem você, de carne e osso. Mas a propagação daquela ideia de que se você buscar, você vai realmente ter uma vida, digamos, diferenciada. Se fosse assim, o meio chamado evangélico, pentecostal e neopentecostal seria infinitamente melhor do que qualquer outro arraial religioso, que é chamado protestante, reformado ou de igrejas tradicionais. Mas acontece que todos nós somos irmãos, todos nós temos algo em comum que é a natureza pecaminosa. E a despeito de experiências religiosas, o que nós temos que ter é um relacionamento, repito, íntimo, profundo e duradouro com o Senhor. Vai ter exemplo de que Moisés intercedeu pelos hebreus, que Jó orou em favor dos seus amigos. Nos Salmos tem petições individuais. Vai ter menção aqui de oração como ato de devoção, tanto pessoal e súplica a Deus. Agora, quando a gente olha a pessoa de Jesus, mesmo sendo ele o Filho de Deus, o próprio Deus, porque Deus se manifesta na pessoa de Jesus através da encarnação, Deus estava presente na terra e ele veio cheio de graça e de verdade ao mundo. E durante aquele período, bastava olhar para a pessoa de Jesus que ia ver Deus imediatamente, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. E Jesus, o próprio, ele orava. Uma coisa curiosa que as pessoas às vezes não sabem é que, pelo menos naquele período, no Oriente Antigo, as pessoas oravam de olhos abertos. E quando Jesus ora, Pai, graças te dou, olhando para cima, graças te dou, Jesus está de olhos abertos. Era um costume, digamos, oriental. Hoje, no Ocidente, principalmente, e talvez em outros lugares do mundo, pela influência, pela essa questão da globalização e pela influência dos missionários, etc. e tal, as pessoas oram de olhos fechados. Mas é uma coisa interessante. Eles oravam de olhos abertos. A gente precisa, às vezes, fechar os olhos para tentar, digamos assim, estarmos focados. E mesmo assim a gente observa que depois de 1, 2 ou 3 minutos a gente já começa a querer se dispersar. E a gente precisa se manter ali com os olhos fechados, porque se abrir os olhos já deu ruim.
porque nós ocidentais não exercitamos, vou dizer assim, uma disciplina da contemplação. Quer ver um exemplo? A gente chega na igreja e se tiver um momento, digamos, de silêncio, a gente fica agoniado. A gente já se acostumou com os ruídos, quando não com os barulhos. A gente não consegue ficar em silêncio, quer diante de Deus, quer diante de outras pessoas. Nós somos muito falativos, falamos pelos cotovelos, é a expressão popular. Mas a gente precisa, sem dúvida alguma, ter uma vida de oração, porque o próprio Jesus teve vida de oração. Ele orou e ensinou, inclusive, os seus discípulos a orarem. E não obstante a isto, e nós temos a chamada oração modelo, que é a oração chamada do Pai Nosso, no grego pater emon, e Jesus fala Pai Nosso, ele não fala meu Pai, o Pai é nosso. Tem algo que é incomum, nós temos um Pai. Aliás, se a gente prosseguir, não é o meu pão de cada dia, é o pão nosso. A igreja precisa olhar e ver se entre os seus tem uma mesa vazia ou desprovida de alimento. Bênção, realmente, na minha perspectiva, não é simplesmente, deixa eu contar agora rapidinho esta comparação, ilustração breve. Suponhamos que eu não tenha nada agora na minha mesa e eu recebo de uma forma graciosa um pão. Muito obrigado, Senhor. Fulano de tal veio aqui trazer um pão, ou de alguma maneira eu encontrei uma moeda perdida aqui em casa, fui ali na padaria, comprei um pão e coloquei na mesa, dou graça e falo assim, que coisa maravilhosa, é realmente maravilhosa. Eu não tinha nada para comer nesta manhã, e que coisa boa, maravilhosa, e etc e tal, mas quando eu olho para o lado e tomo ciência e percebo que o meu próximo, quando não um crente em Jesus, naquele exato momento não tem pão, e eu vou lá, reparto aquilo que eu tenho naquele dia, que foi uma graça da parte de Deus. Nesse repartir, nesse fato de compartilhar aquilo que eu recebi da parte de Deus, como um alimento diário com o próximo, eu posso dizer assim, é a bênção de Deus. Isso é algo realmente abençoado. Esse feito de compartilhar é abençoador, enriquece a nossa vida, tanto espiritual quanto emocional. E isso vai contribuir, naturalmente, para o nosso físico. Vamos prosseguir, porque nós temos algumas informações. É, durante o curso da sua vida terrena, Jesus manteve o quê? Perfeita oração de comunhão com o Pai por meio da oração, em privacidade com Deus. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Por que que ele se retirava para lugares desertos? Leio estas referências bíblicas para justamente se recolher por conta daquela multidão que o cercava durante todo o santo dia. Não era porque o monte ele estaria mais próximo do Pai Celeste, pelo contrário. Era uma questão mais de logística, era uma estratégia para estar ali. Ufa, agora somos nós. Eu vou falar com o Papai do Céu. É por aí. Não tinha nenhum elemento de superstição ou de crendice. Um outro tópico fala sobre essa autenticidade da oração. Nada além da oração atinge o ápice da intimidade do homem com o seu Criador. É um recurso espiritual que Deus nos concedeu pela sua graça, pelo seu favor. Mas, lamentavelmente, esta é uma área em que a hipocrisia conquista espaço vantajoso. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus advertiu que quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque aqueles homens, no qual ele está se referindo,
Eles oravam, levantavam as mãos para a oração no meio da rua. Lembram que eles oravam de olhos abertos? Pois bem, de olhos abertos para serem vistos. E eis a recompensa deles. Eles não queriam ser vistos, eles foram notados. Aqui o autor vai dizer que são pessoas dessa índole, deleitam-se em manifestar publicamente uma santidade de aparência, tendo como objetivo alimentar o orgulho de se tornarem o foco da atenção dos seus admiradores. E vez ou outra acontece isso no nosso meio atual. Quantas vezes a pessoa às vezes está na igreja, daqui a pouco ela posta lá no Facebook, no Instagram, uma foto dela orando. Como assim? É alguém que veio ali e percebeu no ato de culto, foi lá e clicou uma máquina fotográfica ou com o celular? Não. Olha, tira a foto aí, ó. Vai lá, vê a melhor posição e acha que de repente esse lado não é mais fotográfico, né? Daí, esse lado aqui é melhor e começa. Foi tirada a foto e ela posta a foto dela orando nas redes sociais. Gente. Ela queria passar aquela imagem que estava orando. Tá bom, ela já foi notada. Ela já lacrou. Ela já foi vista. Não era isso que ela queria? Foi vista. Mas acontece que, segundo Jesus, tais pessoas, no caso lá os fariseus, adotam essa prática de orar em pé, não ajoelhados perante Deus, e escolhem dois ambientes: sinagogas, perante a comunidade dos adoradores, e nas esquinas, onde tem mais facilidade de serem vistos pelos homens. Aqui foi mencionada a questão de não estar ajoelhado e a gente sabe perfeitamente que a gente pode fazer oração de qualquer forma. Em que sentido? Em termos de posição, você pode orar sentado, da forma como eu estou aqui, você pode orar deitado, antes de você dormir, você pode ficar sentado na cama, ou quando não deitado, e orar. Se você estiver enfermo, doente, acamado, você pode orar naquela posição. Você pode orar em pé, em qualquer lugar. Às vezes, na fila do banco, enquanto todo mundo está ali na fila, comentando outras coisas, quando não ali, é, seguindo aquela fila devagar, até o momento de lhe chamar mediante a senha, para que você possa ir, se dirigir ao atendimento, a um caixa, sei lá, enfim, você pode orar com seus joelhos dobrados. O apóstolo Paulo fala, dobro os meus joelhos. Ele orava também de joelhos, mas tinha ocasiões que ele orava em pé, quer deitado, quer sentado. O que importa, meus irmãos, não é a posição, é dobrar-se diante de Deus com o espírito quebrantado, é chegar com contrição a Deus, e não numa arrogância espiritual. Afinal de contas, eu vou orar porque o meu irmão mais velho é Jesus Cristo, porque eu sou filho do rei. Para com isso. É orar realmente sabendo quem de fato você é. Nós somos miseráveis pecadores, mas também somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, filhos adotivos, portanto, mediante essa graça e misericórdia da qual nós já falamos. E a pergunta sobre qual recompensa está designada para as pessoas que assim procedem é respondida por Jesus da seguinte forma: em verdade vos digo que aqueles que já receberam, que eles já receberam a sua recompensa. Como assim? Não queria ser visto? Você que tirou uma foto, olha, aí pediu alguém, tira a foto aí, e eu orando. Foi lá e tirou, postou na rede social. Aí as pessoas olham para você e falam: que pessoa de oração, que lugar melhor para estar, de fato, não apenas na igreja, mas de repente no seu lar, contanto que você esteja em comunhão com Deus, já foi visto, já laprou nas redes sociais,
Ia receber elogio, ó. Homem de oração, mulher de oração, homem de Deus, de fé. Já recebeu a recompensa. Não queria isso? Já recebeu. Em outras palavras, a tal recompensa consiste nos olhares de admiração por parte dos ingênuos e nos olhares repugnantes de censura por parte dos críticos e difamadores. Aí você fala assim, mas para que falar? Então, se alguém criticar esta postura que tu está falando é que é crítico e difamadores, isso é por conta do autor da revista. Não me pergunte por que ele colocou isso aqui. Jesus propõe que a prática da oração requer intimidade com Deus em ambiente privado. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta. A porta, ora a teu pai que está em secreto. O vocábulo traduzido como quarto literalmente significa depósito, despensa do mordomo da casa. E esse era um local de privacidade exclusiva do administrador. Ninguém tinha acesso a esse lugar. O termo passou a ser usado também para indicar o quarto onde a intimidade e a privacidade do usuário jamais seriam violadas. Esta ideia é reforçada pela expressão fechando a porta, indicando que a oração é uma conversa secreta. Não é que seja uma conversa secreta que ninguém pode ouvir. Até por causa de que você pode estar na sua casa, no seu quarto, enfim, e o seu filho em algum momento ver você orando. Mas você está lá de uma forma privativa. Da mesma maneira, quando você está na igreja orando, as pessoas estão lhe acompanhando a oração. Você ora e as pessoas vão dizer amém ou não, mas elas vão concordar ou não com aquilo que foi dito. Mas o que é importante realmente é ter uma vida de oração e não momentos apenas de oração. Deus é um ser abscôndito, oculto aos olhos humanos, que só pode ser achado quando aqueles que o buscam invocam de todo o coração. Quem conhece o Senhor e serve de coração íntegro e espírito voluntário só usufrui da intimidade com Ele em um ambiente privado. A intimidade, porque intimidade é intimidade, né, gente? Mas não significa que você só vai orar no ambiente privado. É bom que você tenha a vida de oração. E uma vez tendo vida de oração, você e Deus, você tem condições morais e espirituais de orar em qualquer lugar, até mesmo num ambiente público, como o templo, que é um local onde pessoas crentes e não crentes, elas podem adentrar. Você pode orar, se solicitado for ou se sentir impulsionado, no sentido de você entender que é o momento adequado, orar no hospital. Você faz uma visita, você ora ali pelo enfermo. Ou quando não está na fila e alguém fala assim: você é crente? Ora, eu vou ser atendido ali, vou passar daqui a pouco pelo médico. Você ora por mim? E você vai orar naquela recepção, naquele salão que antecede o atendimento, né, o ambulatório médico, etc. e tal. Você pode orar em qualquer lugar. Mas o importante, como eu disse, é que tem uma vida de oração. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as intenções da nossa mente, mas a gente precisa falar isso, externar. Não que ele não saiba, mas porque a gente precisa. É a gente que precisa. E quando a gente busca a Deus de todo o coração, da forma correta, ele nos atende. Agora, quando fala que ele nos atende, não estou falando que ele vai conceder tudo que a gente pediu, mas tudo aquilo que for melhor para nós. O terceiro item fala sobre a questão aqui da a essência da verdadeira oração, uma vez que Deus é onisciente, todos precisam saber que os caminhos do Senhor, do homem, estão diante dos olhos do Senhor. Ele observa todas as suas veredas, isto é, todos os seus caminhos. Vou pular um pouco aqui, por uma questão de tempo. Diante da pergunta, disso, a pergunta sobre como devemos orar tem uma resposta clara. É aquele modelo de oração que Jesus propôs, o Pai Nosso, né? Que é conhecido como o Pai Nosso, oração modelo. Nós temos isto lá. Aí vai especificar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, o reino dele, tá? Não é o nosso reino, não. É o reino dele. Seja feita, não é a minha vontade, não. A vontade dele, assim na terra, tem que ser feita a vontade dele, assim como no céu, prevalece a vontade dele. E vai falando sobre o pão nosso, não, meu pão é o pão nosso, as necessidades sendo supridas diariamente, não apenas sua, mas também das demais pessoas. Apela para a misericórdia de Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado quem? Os nossos devedores. Não nos deixe cair, né? Não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. E vamos para a conclusão aqui, e é realmente uma questão de tempo. Hoje é um dia bastante corrido, 8h37 da manhã, talvez 8h40 já está na plataforma do YouTube, de sexta-feira, dia 15/8, mas semana bastante agitada, de muito estudo, muito trabalho, outros compromissos. Esse estudo nos fez aprender três verdades que jamais devem ser esquecidas. Qual é a primeira verdade? A primeira consiste no fato de que a oração é um canal de comunicação. Você fala com Deus, não é diálogo. Diálogo só haverá se você utilizar a Bíblia, Deus falar contigo e você falar com Ele através da oração. Isto é diálogo. Mas a oração é um canal, é uma comunicação. Lembre-se sempre, o véu do tempo se rasgou, você tem acesso a Deus em oração, sim, mas o Espírito Santo de Deus habita em seu coração e ele lhe ajuda na oração também. Deixa eu ver uma outra coisa. A primeira, a segunda. Qual é a segunda coisa que ele destaca aqui? A segunda diz respeito a quê? Diz respeito ao risco que corre de tentarmos inutilmente fazer uso indevido da oração como forma de impressionar a Deus e compelir Deus à realização da nossa vontade. A gente não pode pegar a oração como um recurso espiritual, tentar barganhar com Deus como se fosse um toma lá da cá, tentar chantagear Deus na oração. Ó Senhor, eis que eu sou teu servo. Atende esta petição para que o teu servo não seja envergonhado. Mas está apelando demais, não é apelando para a graça e misericórdia dele, está apelando demais. Para com isso. Não tente também impressionar Deus, porque Deus sabe exatamente como nós somos. Não sei você. Isto não é julgamento, é observação. Eu já estive muito, mas muito mesmo, principalmente na adolescência, e início de juventude, em meio de diversos, vou dizer assim, ambientes culticos, tanto tradicionais, reformados, pentecostais, neopentecostais. Quando o indivíduo está lá na frente, o camarada fala com uma autoridade, ora com uma autoridade. Você fala assim, eu queria ser que nem ele, ou que nem ela. Meu Deus, fala com intrepidez, com ousadia. Mas quando você conhece no dia a dia tais pessoas, você começa a constatar e observar que elas são que nem vocês, que nem você, de carne e osso. Eu não estou aqui me focando apenas nas falhas bestas que estão, uma vez ou outra, lá na frente, mas que a gente não precisa passar uma imagem quando aquilo não corresponde. Você precisa ser você mesmo, sem tentar impressionar os outros. Você precisa caminhar sempre em humildade, na dependência de Deus e fazendo uso desse recurso, sim, da oração, não apenas para ter as suas petições atendidas, mas para interceder pelas demais pessoas, para confessar os seus pecados, buscando perdão, buscando também um momento para adorar, bem dizer o nome do Senhor. E a terceira é que pela oração construímos um caminho que estabelece o fluxo bidirecional
das nossas preces elevadas aos céus e das bênçãos que, por sua divina providência, Deus nos concede, manifestando a sua graça durante o curso da nossa vida na terra. Por meio da oração, nos abrimos ao Pai Celeste em confiança, louvor, em fé, afinal de contas nós não ouvemos, expressando o quê? A glória devida ao seu nome. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente a nossa vida.